Bom, gente, eu não sei se vai dar. Estamos viendo ahí, bueno. Estamos volviendo. Eu não sei se vai dar para seu telefone ou não. Agora eu estou vendo onde. Não sei se vai dar para fazer, porque é muito difícil, não? Seguir o fio de lo que a gente começa a falar, não? São coisas que tem que ter um fio conductor, não? E quando se corta, eu já não lembro agora de lo que estava falando. Não sei se é minha idade já ou o quê, mas não sei se consigo continuar. Vamos a dar um chiquinho a mais. Está muito bom. Está muito bom, mas a internet está muito ruim. O intervalo está O intervalo é tão pequeno na baixa temperatura, né, que alguns autores, para facilitar, falam em ponto de fusão. Tá bom. Isso não vou a discutir muito isso, não? Acho que sim, que pode ser. Há autores que devem ser especialistas em baixa temperatura e devem falar de ponto diretamente de fusão. Mas um esmalte que a gente sabe que começa a esquentar, começa a madurar e funde. Aí é onde que estava falando, não? Ou seja, tampouco acredito que seja uma coisa em baixa temperatura que seja assim e quando chega faz uma coisa assim, pouco, cai, não? Acho que vai ter uma pequena curvita que acho que deve ser esos graus, que estou falando de 20 graus e uma coisa assim, que mas não é muito, acho que não é importante isso, não? Gostaria de ouvir se você tem uma visão diferente. De quê? Essa que falou do ponto de fusão. Eu acho que depende do esmalte, depende a base do esmalte, porque tem base plúmbica, tem base alcalina, aunque muitos falem agora como que o jumbo já não pode se utilizar mais, eu não acho que seja assim, não? Não tem que ser utilizado para determinadas coisas, não tem que ser utilizado e manipulado de um jeito, mas eu tenho máscaras profissionais onde eu consigo manipular o que seja. Você tem que ter cuidado, não? Porque senão não podemos manipular barro, não podemos manipular litargilho, não podemos manipular nada, tá bom? Então, acho que temos que ter cuidado, mas em meu aprendizado eu tomei a cerâmica, o meu professor realmente fazia como que tudo era tóxico. Então, você não tem que levantar poeira, você tem que fazer as coisas devagar, sem pressa, não? E o ponto de fusão, eu posso falar que em baixa temperatura, que, repito, eu não estou fazendo muito mais. Lo que eu faço, que foi pequenas coisas aí comerciais, não, para Natal, vermelhos, por exemplo, não? Vermelhos, que são vermelhos de pigmento vermelho e como é? Eu coloquei na fornada de biscoito, não? Em um forno a lenha. E eu fui devagar, tranquilo, e desceu um chiquinho a mais do cone que eu faço. O esmalte era para 1040 e eu paro minha fornada em 1050 e quase 1055. Então, esses 15 graus, eu não vi nenhuma coisa chorreada, não? Escorrida. Escorrida.
Mas aí temos para falar também uma coisa. Por exemplo, onde eu coloquei esse esmalte, como que estava feito esse biscoito? Porque se você tem um biscoito assim, muito vitrificado, ou com uma temperatura maior, falemos, o esmalte a tendência vai ser a escorrer. Mas se você tem um biscoito mais poroso, a tendência vai ser a ter melhor aderência mas não pode ser muito poroso, mas não vai escorrer tanto, entendeu? Então, isso dá para falar muita coisa, não? Se a gente estivesse tudo aqui falando, daria para falar tanto tempo, não? Porque aí já temos que começar a ir mais para frente, falar de densidade do esmalte, de peso específico do esmalte, de se você preparou o CMC de um jeito, se preparou... Estou falando assim, o CMC aqui não tem nada a ver com escorrimento, mas falando, não? Se a água é água daqui, água de lá, há muita coisa aí para falar. Mas queria seguir com o que estava falando, que será o que estava falando, não? Então, o tema del touleno, não sei se aí chegamos, não? Você tem que conhecer suas matérias-primas, saber se vocês esquecem as etiquetas de los pacotes, não esquecem, sino perdem as etiquetas dos pacotes, saber cuál es cuarzo, cuál es caolín, cuál es feldespato, cuál es, ¿entendió? Y para todo eso hay un método. Y eso acho que es importante, que ningún no que ningún libro fala, ¿no? Que no es automático, que no son cosas automáticas, ¿no? Estava falando seu despatos, estão dizendo aqui. De feldespato estava falando. Ué, aqui falou Então se cortou muito tempo atrás, não? Feldespato, então, falemos de feldespato. Tem feldespato potássico sódico, mais potássio que sódio. Tem feldespato sódico-potássico, muito mais sódio que... Aqui em Brasil está bem definido isso, está muito bom. Tem feldespato que não se consigue muito, por lo menos na Argentina, cálcico com cálcio, não? E tem os feldespatoides, depois espodumenio, que aporta lítio, nefelina cianita, Cromwell Stone, todos esos feldespatoides. Cada um dá um aporte. Qual material eu vou utilizar como fundente? O que aporte maiores coisas, não? Porque o feldespato sempre vou utilizar, por exemplo, imaginem assim, rapidamente, que me pide un esmalte va a pedir tanto de las tres columnas, un chiquinho va a pedir, ¿no? Va a pedir fundente, estabilizante y cosas. O feldespato tem todas esas. Entonces, o primer lugar que voy a colocar va a ser algún feldespato. Si me pide potasio, feldespato potásico, más el feldespato potásico va a colocar una cantidad de sílice, cuarzo, una cantidad de alúmina, caolín, entre aspas, ¿no? Y imagínense así, que en la formación, eso es Seger, ¿no? En la formación molecular, no final, você va a acrescentarlo con lo que aporta una sola cosa. Por ejemplo, siempre va a ser un cuarzo, ¿no? Você va a precisar establecer, hay establecido para falar qué temperatura, yo quiero hacer una formulación para una determinada temperatura, y falo este chiquinho de Seger y después falamos de cosas primarias, ¿no? Você para hacer una formulación tem que saber esto, que para determinada temperatura a relación alúmina-sílice es tanto. Por ejemplo, eu utilizo para cono 7 y 8 1:10, ¿no? Una proporción. Ahora, si comienza a dar problema de eso, ¿no? En vez de 1:10, sigo con esa relación 1:10, más coloco 0,75
para 7,5, una cosa assim. Mas isso ainda não dá para entender. Seguramente algumas pessoas que já estão avançadas em esmaltes compreendem, mas nós agora temos que falar de lo básico. Então, conhecer os materiais, não? Kaolin, argila, touleno, compran touleno. 1 gramo por 10 mililitros, ¿no?, de touleno. Colocan en un vidrio transparente, agitan, e o kaolin que tem que fazer. Como vocês lembram que falei que não era um material que iba a deixar o esmalte em suspensão, que iba a descer rápido, aí também tem que descer rápido. Vai descer rápido e vai a dar cor, que quanto mais branco seja, mais puro é o kaolin. E quanto mais impuro seja, vai dar kaolin mais marrom, não? Agora, não fala, a palavra está mal formulada, eu não falei que seja pior, vai ser diferente, não falemos de pior, não? Porque se você quer fazer esmalte, por exemplo, marrom, melhor ter feldespato que já tem óxido de ferro. Para que vai colocar não feldespato, um kaolin que tenha óxido de ferro, já vai dar marrom melhor com certeza que outro que seja puro, branco, que é apto para porcelana, por exemplo, para fazer esmalte branco, não? Então, também esse touleno, isso é com o kaolin. Então, kaolin tem que dar uma tonalidade branca, quanto mais puro é, e decantar rapidamente. Trocamos, vamos para a argila, fazemos a mesma coisa. 1 gramo, 10 mililitros de touleno. Tolueno. O César está em linha? César, o que faríamos sem as mulheres, não? Tolueno. La argila, 1 gramo, 10 mililitros e também a mesma coisa. Agitamos. La argila já não vai ter color branco, porque a argila sempre tem restos de óxido de ferro. Então, vocês pegam a argila San Simón e quase vai dar marrom oscura, mas aí tem chiquinho de óxido de ferro, mas também tem muito material orgânico. Coisa que o kaolin, como tem triple lavado, que faz a empresa que recolhe, dá branco, tira todo, não tem material orgânico, não? Então, a argila, e que vai indicar? Tem 3 indicações a isso. Que a argila vai ser, quanto mais oscura seja, aí vai ser mais plástica, não? Que é argila, porque se você coloca feldespato, o quartzo não dá marrom, não dá esse color marrom. E também, bom, aí se pode analisar a quantidade de óxido de ferro, a quantidade de alumínio, muita coisa, não? Mas principalmente isso. Sabemos que temos kaolin, que dá cor branco, argila, que dá color, quanto mais plástica e boa seja para a suspensão do esmalte, também tem que ser plástica, não? E também serve como base para hacer una argila plástica. Segundo, estamos falando aí de la argila. E o cuarzo é só colocar no forno,
se você, lembrem que eu falei, não? Se vocês perdem a chiquechinha, vai para 1200 graus e tem que formar alguma coisa brancusca, não? Como um vidro brancusco. Sin fundir, porque funda solzinho funda 1700 graus, así que não vai conseguir fundir. Mas tem que dar alguma coisa aí brancusca de vidro, não? E que mais falta? O feldespato. O feldespato você vai a colocar uma placa refractária, van a colocar um feldespato e com um maçarico de punta fininha dan de lado y va a tener unas nuances amarelas. Nuances amarelas, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de feldespato. ¿Está comprendido? Todos estos elementos que componen los esmaltes. ¿Hay alguna dúvida de esto? Tem uma pergunta aqui. Por que é tão difícil conseguir rosa, a cor rosa nos esmaltes? E se o vídeo vai estar disponível? Para fazer rosas? Por que é tão difícil conseguir rosa nos esmaltes? Deve se não, depende de quando você... a ver, eu acho que não é difícil conseguir rosa. Depende de qué temperatura você me está falando, ¿no? En baja temperatura es simple. Mas agora, eu não vou dar formulações agora, assim. Eu quero ensinar a vocês a fazer os esmaltes. Então, aí vocês pegam qualquer livro e falam rosa, mas também tem sua coisa, isso, não? De pegar uma formulação que depois vamos a falar. Eu gostaria de ter 8 ou 9 horas para falar, porque não consigo reduzir tanto a coisa. O esmalte rosa, você compra um pigmento em Colorovia rosa, ou em Risi, ou onde vendam, e tem vários tipos de rosas, não? Aí colocam uma base, acontece que aí vocês onde tem que saber que base colocar, porque há bases que trocam em cor. Y ahí se hace difícil. Mas se hace difícil ¿por qué? Porque nós no tenemos el conocimiento. Porque en realidad no es difícil. En alta temperatura, ¿por qué es difícil? Y es una experiencia personal, porque es tan poquinho que tem que colocar de óxido de cromo. El rosa, você sabe que se hacen. Los pigmentos de rosa, color rosa, se hacen con trabalho que fazem los Colorovia, que faz los pigmentos, con cromo y estaño. Esa mistura faz que dé un color rosa, ¿no? Agora, o rosa, tem pergunta? Você pode... O rosa en alta temperatura es muy difícil porque cuando você va a hacer una muestra y tiene que pesar 0,25 de cromo sobre 100 gramos, es tan poco que você sempre erra en ese peso. Tem que ter una balanza con 3 dígitos para pesar ótimo. Si no, tem que hacer medio kilo o 200, 300 gramos, una cosa que dé para pesar 1 gramo, que seja, ¿no? Porque es muy difícil. Y ahí hay muchos erros. Eu cometí muchos erros hasta que dio certo, mas eu particularmente não gosto muito desse cor, porque só tem que se dá certo em fornos elétricos, não? Você pode falar um pouco sobre água para os esmaltes? Entre água de nascentes e águas tratadas? Aí uma pessoa que coloca água desmineralizada. Não, el agua desmineralizada, se a senhora participou de mis falas anteriores, eu falei que só en la bibliografía mía, que es amplia, muy amplia, só está falada en terras sigilatas, ¿no? Terras sigilatas, que no sé si todo el mundo sabe que es esa argila coloidal flotativa
que dan las argilas con cobre, ¿no? Es otro tema también. Son temas todos diferentes, ¿no? Si bien todo es uno. Un engobe es una cosa, una terra sigillata es otra cosa, un esmalte de valla es otra cosa y un esmalte de alta temperatura o de media temperatura es otra cosa. César dice. Não, aqui colocam, poderíamos evitar questões atravessadas, por favor? O quê? Questões atravessadas, que não tem a ver com... César falou? Com não, outra pessoa que falou. Ajá. E César perguntou. César falou para seguir uma linha de raciocínio, né? Ah, es muy difícil, César, para mí. No sé por qué. Para mí es muy difícil seguir esa línea de raciocínio. Assuntos que não são do... Porque a gente faz pergunta, eu quero responder, mas você tem razão, mas como eu sou novo fazendo estas coisas, não? Eu não consigo colocar no falo de alumnos porque aquí no tenemos, mas nos cursos mismos, la gente, eu falo que vamos a dar un curso de 2 horas y terminan en 5, porque preguntan, cada uno tiene prisa. Lo que la cerámica no precisa es de prisa. Presa. Voltando al tauleno, esqueci una cosa, esqueci una das coisas, ¿no? Que es muy inflamable, que es tóxico a la inhalación, entonces lembren de muy peligroso, pero no hay nada que sea peligroso. Si vos toma recaudo, ¿no? De no encostar con las manos, no pasa nada, no acontece nada si vos faz un día, mas si vos trabaja todos los días. Yo, por ejemplo, tengo un tubo de ensayo con caulín, un tubo de ensayo con argila, otra cosa con caulín de Terranova, otro caulín de el EPK, caulín de ¿cómo es que se llama? PCH, otro caulín de otro lado, y todos tienen diferentes colores. Entonces, cada vez que yo compro, yo testo para que todo sea igual. Porque si no tenemos el mismo padrón de cosas, nada va a acontecer de la misma forma, ¿no? Entonces, obrigado por sua generosidade. Conduza sua explanação como achar melhor. Ah, sí, bueno, está. Obrigado a vocês por asistir. Entonces, voltando ao princípio, fundentes, estabilizantes, refractarios, y ven los óxidos corantes. Ahora que ven los óxidos corantes. Por eso el peso para no se adelantar las cosas. Óxidos corantes, generalmente, que son metales, ¿no? Entonces, la cerámica uno da un core con un óxido o con un carbonato, hasta con un sulfato, ¿no? Ahora, el óxido es, faremos o más puro, va a dar un core más intenso. A misma cantidad en carbonato, menos sulfato, menos ainda, ¿no? El sulfato, como una sal, va a ir embora, volatiliza dentro del forno, no testen, ¿no? Pero para cuando después un día me lembran para el raku, que da unos bons resultados, ¿no? Entonces, ¿qué acontece? Vocês têm óxidos refractarios, por ejemplo, cobalto, muy refractario, tem o cobre, que ya es fundente, tem el ferro, que es fundente, o cromo, que es refractario. Entonces, toda base que vocês preparassem, peguem de un libro, ¿no? Cuando vocês colocar cobalto, va a ser una cosa. Ahora estoy hablando de comportamiento en el momento de fungir, ¿no? Cobalto va a ser una cosa, con cobre otra,
manganeso, outra, que também é fundente, e, bom, o óxido que falte, que não, o estanho é outra coisa. Van a dar diferentes, fluidez para falar. Quando vocês colocam pouca coisa, não. Agora, vamos a partir de as coisas máximas. Por exemplo, cobalto. Vocês colocam um cobalto, pega uma tecela azul, por favor. Você coloca cobalto, máximo 2% de cobalto, ¿no? Coloca óxido de cobre, máximo 2-3%. Colocan manganeso, 8%. Y óxido de ferro, 14, 15, 16%. Que ya falamos anteontem de los tenmocus, ¿no? Que son esos precipitados de hierro y pueden ter. Y también acontece, por ejemplo, de misturar los óxidos. Entonces, si você coloca 2 o 3 óxidos que son refractarios, você vai elevar un chiquinho, mínimo que sea, el punto de fusión, el punto de maduración de ese esmalte, ¿no? Por ejemplo, si você coloca cobalto con cromo y pronto, ahí sube a temperatura. Si você coloca óxido de ferro con óxido de manganeso, desce la temperatura. ¿Tá bom? Entonces, nunca falemos que un esmalte está bom o ruim. Por eso falei a primeira coisa. Nós temos que partir de uma base bem balanceada, bem calculada, para depois colorir ou pacificar. Tá bom? Caracterizar, fazer o que você quiser. Mas, então, por exemplo, aqui eu tenho azuis. Todos têm dois, a ver se consegue olhar aqui. Todos têm 2%. E este copo também. Todos têm 2% de óxido de cobalto. ¿Se ve? Uno mais outro mais fosco e outro aqui com nuances. Tá bom? Tem todos 2%. E aqui não tenho, mas tem um azul que é bem escuro que também tem 2%. Mas que troca aí? A base. Então eu falo, se vocês compreendem nesta sequência de cursos desta semana, se vocês compreendem as bases, vocês vão a ver que não precisam gastar 4% de óxido de cobalto para fazer um azul oscuro. Não precisam gastar 4% de cobre para dar um verde, cor verde, color turquesa, ¿no? Dos fundentes que vamos a falar de eso por fora, ¿no? Que son las fritas, ¿no? Que já falou muito Caio, o químico de Caio, que com César de como se fazem as fritas e tudo isso, não? Eu falei como saber o caolín como que é, o outro como que é, Então, como saber se uma frita é alcalina ou se uma frita é plúmbica, não? Você tem 2 pacotes, uma frita que faz tempo que não sabe. Uma frita alcalina, quando você coloca 0,5%, 1% de óxido de cobre,
da turquesa e a outra da verde, tá bom? Você tem que ir anotando esses tips, não? Você fala tips? Essas dicas. Dicas para você saber o que tem em seu ateliê, não? E depois falaremos das fritas alcalina plúmbica, plúmbica alcalina e toda essa coisa. E que as fritas sirven para quê? Para colocar dentro de um esmalte, os materiales que são solubles em água, como bórax, carbonato de sódio, ácido bórico. Tá? Então, as fritas é um fundente que desce a temperatura e colocam muitos ingredientes, não? Dentro de sua formulação. Não? Mas eu acho que o melhor para mim das fritas é essa função, não? Que é colocar os materiais que são solúveis. Imaginem vocês uma frita. Vocês para fazer esos esmaltes que têm esos cristais grandones, não? Precisam de uma frita de alto sódio. Então, como faço eu com um material que é solúvel em água fazer? Não tem formulação. Nenhum livro eu consegui uma formulação de esmalte de macrocristales, não? Micro ainda tem algumas, mas macrocristais não tem formulação sem frita. Tá bom? Então, as fritas são ótimas para esses elementos, não? E para começar a fazer seus primeiros testes, os que fazem baixa temperatura. Esto é uma dica. Primeiros testes, vocês colocando aí uma frita, chiquinho de quartzo, e começando a testar os óxidos, que cores dão cada óxido. Tá bom? Então vocês pegam uma frita, colocam 5, 8% de quartzo, aí elevam a temperatura, balanceam um chiquinho e comienzan a testar con diferentes tipos de óxido. Ese sería el primer camino, ¿no? El primer camino para quien comienza a hacer los esmaltes. ¿Por qué? Porque tem poca coisa, tem que comprar a frita, tem que comprar los corantes, un chiquinho, y cuarzo, ¿no? Y argila también colocan. ¿Por qué? Porque cuando hacen el test, si escorre, ahí colocan un chiquín de argila, aumentan 5% y paran ese escorrimento. Tem mais alguma coisa? Alguma pergunta? Não. Bom, no momento não. Aí que fala. Bueno, mi irmão acá me coloca carteles aqui para... Bueno, vocês... lo que ele me fala é que vocês, como é muita informação, acho que hoje, junto com César, dimos muita informação, assim, acho que tem que fazer perguntas para amanhã responder. Mas, por que acontece? Vamos a falar de los opacificantes um chiquinho. Então, vocês têm uma base já feita. Eu falei que uma base, esmalte, por definição, assim, diferentes autores falarão uma ou outra coisa, mas Manuel Cooper falou que é um vidro transparente, translúcido e brilhante. Tá bom? Vidro entre aspas, não? Então, agora temos que começar a colorir e a opacificar. Então, frita tem cor ou é sempre transparente? A frita pode ser transparente, vamos a falar de Cooper, não? Que falamos de Cooper, ¿verdad? Porque senão depois não lembro.
A frita, quando você coloque, quando faz uma fornada de alta temperatura, você coloca em umas tecitas assim, na frita, não? Coloca no forno e aí você vai ver que cor. Algunas são brancas, dá cor branco, outra dá transparente, outro dá transparente craquelado, outro dá branco craquelado. Tem diferentes temperaturas de fusão, mas essas são todas provas. Eu tenho todos esses materiais testados desse jeito. E isso, quem vai fazer uma cerâmica de forma, quem vai fazer hobby, cerâmica assim, rápido, não precisa tanta coisa. Mas quem vai avançar, sim precisa testar tudo isso, não? Uma pergunta de Argentina. A la base e o óxido, se ele agrega água normal? Amanhã vamos a falar de densidade e de toda essa coisa, mas vocês calculam que vocês colocam na base de pó, e vão a colocar, sempre por via, por água, não? La humidificação. 60% de agua, colocan 50% primero, después van a tener que agregar con certeza un chiquinho a más, 60%, y esmaltes que precisan de más agua. Esmaltes que precisan de que menos agua también. Tiene esmalte que con 45, 40% está certo, por ejemplo, un esmalte que sofrita, por ejemplo, que con 40% va, y es de baja temperatura, va a dar certo, ¿no? Mas tem que agregar CMC ahí, ¿no? Y otras cosas que tienen que tener una preparación, ¿no? En baja temperatura, fundamentalmente. En alta temperatura yo no gosto de utilizar, empodrece, no utilizo esas cosas. Mas Cooper definió ahí, en algún de sus libros, si no fue Cooper, fue Currier, si no alguien, definió que era un esmalte, es un vidrio transparente y brilloso. ¿Tá? Transparente, brilloso. Transparente, deja pasar la luz y você ve el biscoito. Fosco, la luz llega, no pasa, você no ve el biscoito. Tá bom? Então, quando você o pacifica, ou faz um esmalte mate, você tem muita variedade para hacer. Puedo pacificar. La más antigua es justamente brincar con la sílice y la lúmina. Subir descer la sílice o máximo posible y aumentar la lúmina. Ahí você vai a voltar un esmalte fosco. Qual é o material que estabiliza o esmalte para ele ter uma curva de fusão mais ampla, escopo? Quando fazem uma pergunta, eu peço, por favor, que coloquem na temperatura de que estamos falando. ¿No? Porque no consigo... yo falei que los estabilizantes, el caolín y la argila, para dar amplia fusión, estábamos hablando del feldespato, mas para alta temperatura. Para baja temperatura no consigue, porque você tem que fungir en una temperatura, y esa temperatura está limitada por materiales refractarios que pueden ser carbonato de calcio, dolomita, carbonato de sodio. De 1220 a 1250. Aí o feldespato. Você com o feldespato, você ya el feldespato mismo es que va a dar esa curva tranquila, ¿no? de amplitud, que fala de amplitud térmica del esmalte, ¿no? Una amplitud de que puede ser queimado en cono 6, 7 o 8, por ejemplo, ¿no? Você me está falando de 1230, falou? 1220 a 1250. Você me está falando de 3 cones, ¿no? 2 cones, cono 6 y cone 7 y un chiquinho. Então, eu acho que se você balanceia bem sílice alúmina, feldespato, aí
você consigue. Agora, se vocês lembram anteriormente, quando falei, qual é o feldespato mais fundente? O espodumênio, o falemos destes dois primeiros, feldespato potássico ou sódico. Sódico, mais fundente. Então, se você vê que seu esmalte não consegue estabilizá-lo, troque a ver o que acontece. Troque, eu não sei a formulação de seu esmalte, mas troque por el feldespato potássico. E aí, a ver se consegue dar um punto maior de fusão, não? Um punto mais lento. Tá bom? Mas, então, então, estava falando para opacar ou fazer fosco o esmalte, não? Para fazer fosco o esmalte, já falei como, é o método antigo e muitos livros falam de verdadeiro método de opacificar, que é brincar com a sílice e a lúmina, não? Pero depois tem outra forma mais simples de opacificar com opacificantes, óxidos opacificantes, por exemplo, óxido de estaño, un opacificante, dióxido de titanio, otro opacificante, zinc, otro opacificante, calcio, otro opacificante, etcétera, etcétera. Tá bom? Também pueden, también mucha gente llega a opacificar sin, eso es cuando brincan, ¿no? Agregando más corante, ¿no? Por ejemplo, muchas veces você va a colocar en un esmalte, como falei antes, azul, ¿no? 4, 5%, cuando la gente comienza que hace esas pruebas locas, ¿no? 4 o 5% de cobalto e sai um azul fosco, mas aconteceu que está fosco porque você saturou de cobalto, entendeu? Então, por saturação de óxidos metálicos, você consegue fazer um esmalte fosco, tá bom? Depois cor es otra cosa, mas consigue hacer un esmalte fosco hasta un momento que ya no consiga fundir el esmalte, ¿no? Y ahí comienza a dar esos defectos, ¿no? Por ahí vamos con los... Tem alguma alternativa para fazer azul sem cobalto a 1150 graus? Porque caro. Mas por que? Um professor a mim me falou um dia, não? Você tem dois caminhos: fazer as coisas simples ou fazer as coisas muito difíceis. Eu gostaria de saber por que você quer fazer algum esmalte. Porque é caro. Ah, porque é caro, me falou. Ah, porque é caro. Ah, cobalto é caro, claro. É caro. A ver, eu tenho que pensar essa pergunta, porque você como tem que fazer algum esmalte que pegue de la argila, não? Por exemplo, agora que me dá para pensar assim, um rutilo e o óxido de ferro, e aí conseguiria dar un azul, mas no va a conseguir un azul así, totalmente. Con certeza muito más bonito que este va a conseguir hacer. Mas ahí es testar. Un rutilo es, ¿saben lo que es el rutilo? Es titanio con óxido de ferro, ¿no? Ese es el rutilo. Voy a tomar un chiquín de café, si consigo. ¿Cómo estamos con el tiempo de una hora? Está funcionando ainda a coisa? Aqui uma pessoa responde,
pigmentos ou corantes, mas devem ter cobalto também. Con certeza, mas los pigmentos acho que son mucho más caros que... Los pigmentos acho que son más caros que los óxidos, ¿no? Eu não compro pigmento muito, eu não utilizo muito Aqui tem uma pigmento. pergunta em castelhano. ¿En qué porcentaje opacifican el esmalte, ejemplo el óxido de estaño o el calcio o el zinc? Son todos diferentes aí. Aí são todos diferentes. E se vocês conseguem assistir esta semana, a gente vai falar de diferentes bases de esmalte. Porque, ¿saben qué acontece? Si yo comienzo... Eu voy a semi-responder preguntas agora, mas quando acabe esta semana, acho que vocês vão ter respondidas todas suas perguntas, não? Vocês, quando começam a fazer uma experimentação de esmaltes, vocês van a pegar o a colocar, estoy hablando con una en español, ¿no? Sí. Vas a colocar óxido, vas a agarrar una base de alto calcio, por ejemplo, un alto zinc, alto bario, alto lo que sea, magnesio, ¿no? Entonces, ahí vas a conseguir saber qué pasa en cada una de las bases. ¿Es lo que preguntó ella? ¿Cómo consigo? Em que porcentagem opacificam o esmalte? Tá. Entonces, dependiendo la base, es a quantidade. Eu te posso falar para você. Eu te puedo hablar. Vos podés opacificar con un 7% de estaño. 7% de estaño. Mas é muito caro, não? Você consegue opacificar con 10% de titanio. Mas vai trocar un chiquinho cor. O con zinc va a trocar un chiquinho cor. Entonces, ahí es donde ven toda esta cosa, ¿no? Ahí es donde viene toda esta historia. Dependiendo lo que você coloque en la base, es su resultado que você va a obtener. ¿Vamos a ver diferentes bases en una Sí. semana? Sí, pero si vocês están pretendiendo formulaciones así, faça esta, va a ser difícil, porque eu gosto de que vocês aprendan. Porque livros, eu te indico muitos livros de formulações. De aí a que você consiga fazer uma igual, não? Eu peguei livros de Cooper, de Ian Currier, de Brit de alta, Brit de baja, Brit de tudo. Algumas, mais ou menos 10, mas não todas. Quase nenhuma, falemos, porque eles têm uma argila especial. Eles têm uma argila diferente. Então, eu sempre falo, vocês façam com coisas nacionais seus esmaltes. E quanto mais em conta seja, melhor. Não? Porque vão conseguir vender mais. Não, muitas vezes você complica um esmalte e não precisa. Por exemplo, hoje César estava falando dessa formulação 4-3-2, uma coisa assim, 4-3-2-1, e eu posso te falar de uma 5-3-2, não? São formulações que dão certas, mas são antiguas como... ¿Quién? Tiradentes. ¿Quién fue? Matusalén. Y son óptimas, ¿no? No complicaron nada. Colocaron cuarzo, feldespato, argila, carbonato de calcio. Pronto. ¿Entendeu? Y ahí ellos hicieron sus bases y fueron los más famosos ceramistas, Ayo, ¿no? Uno de Oriente, que es Hamada, que es esta formulación que o César acho que Trozo o estaba falando o químico, que non lembro el nome, non lembro de los nombres de la persona, o químico de Caio,
que faló del 4321, ¿no? Que feldespato, cuarzo, carbonato de calcio y argila, estabilizante. Y ese es Bernard Leach, que hizo esa fórmula. En su libro, yo que hizo un libro, ¿no? Un único libro. Y después tem a Soji Amada, que él hizo 5, 3, 2, porque trabajaba en una temperatura ainda mayor, en fornos Noborigama, diferentes fornadas, y él utilizaba ese tipo de fórmula, ¿no? Entonces, por eso ustedes tienen formulaciones Seger, formulaciones numéricas como son estas, ¿no? Formulaciones triangulares, cuadrangulares, formulaciones de Ian Currier, ¿no? La grilla, la grade de Ian Currier. Son muchos métodos, mas você tem que começar por não pueden comenzar por tudo. Por eso, eu posso dar muita información y no servir para nada. Entonces, yo prefiero falar así, ¿no? Devagar. Espero que vocês estén recibiendo cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo aquí este esmalte verde. Entonces, vocês falam, qué bonito, ¿cuál es la formulación? Prontinho, yo te doy la formulación, prontinho. Mas este verde dá certo en esta argila, ¿no? Porque en esta argila, vocês olhem como ya dio estas granulación, ¿no? No sé si se ve. Pequeña diferencia. Aquí tem un verde que dio bom, perfecto. Aquí, otro, el mismo verde, mas tem unos pontinhos ahí, tá bom? Y tem el mismo verde aquí, en otra argila, más claro o esmalte, con unos pontinhos ahí que salieron, otra cosa. Entonces, ¿qué quiero falar con esto? Ustedes pueden copiar formulaciones como hicimos todos en el comienzo, copiar formulaciones. Mas yo gustaría enseñar para ustedes cómo corregir esos esmaltes cuando no dan certo. Por ejemplo, cuando a mañana ya la gente puede hablar cuando den o esmalte craquele, cuando un esmalte craquela bien, cuando el craquelado es ruin, cuando el esmalte explode. ¿Cómo corregir esos esmaltes? Para eso, imaginen que ustedes compran un esmalte y no da certo. ¿Qué van a falar? Los esmaltes de Risi son ruin, los esmaltes de Caio son ruin, los esmaltes de Almacén das Artes son ruin. Eu acho que son todos bons, mas acho que tem que olhar onde que están colocados esos esmaltes. Tá bom? Eso eu acho que es lo más importante. Entonces, si quien hace la argila, quien hace los esmaltes, falaran lo que tienen los esmaltes, mínimamente, falaran qué es lo que tienen, ahí você consigue corregir. Por eso eu preferi me iniciar num caminho que é um chiquín mais difícil, mas de fazer mis esmaltes. Porque aí você vai conseguir corregir sus esmaltes. Corregir o esmalte de otro sin saber lo que tem, eu acho bastante difícil. Puede corregir, por ejemplo, simples. O esmalte craquela, por falar rapidinho agora, não? O esmalte craquela. Tá bom, então, que faço? Pode ser duas coisas, tensão superficial ou falta de quartzo. Então, aí você começa a testar. Coloco um chiquinho de quartzo, 5% de quartzo, faço a prova. Deu bem? Ótimo, solucionado. Deu mal? Não solucionado. Mas se é tensão superficial, que faço? Bom, vai ter que mexer também onde? En la argila o en el esmalte. Ahí es lo que yo gustaría de dejar ahí no como legado, porque ya está escrito en libros, mas yo gosto de enseñar de este jeito, ¿no? Aqui tem umas colocações que o nome do químico
É Nelson Lixa. Nelson Lixa, um cara que sabe... Lixa, L-I-X-A. Eu te falo, já que estamos em vivo, César, já que você está aí, um dia a gente pode fazer, eu não sei se conseguimos fazer um trio, não? Para falar. Esse cara sabe muito, muito. Acho que pode aclarar muitas coisas para muita gente, não? E seria hasta bom, talvez a gente fala depois, para fazer eu não conheço, não tenho confiança para falar com ele. Que? Você faz esmalte sem o peso molecular? Não. Eu todo calculo, eu faço Seger. Eu, graças a Deus, estudei Seger com 3 pessoas. Com Chiti, o primeiro professor, Mário Domínguez, e agora que fui para a Argentina, fiz 25 horas de Seger com o Kelper, Omar Domínguez, o Kelper, que é bastante criticado, mas sabe muito. Vocês, los profesores, lo que tienen que escutar es lo que están enseñando, no si falan de política, por ejemplo. Si yo ahora falo que Bolsonaro esto o que Lula lo otro, você no me escuta, você escuta lo que falo de Caulín o de cosas. Eso es una recomendación que yo doy para vocês, ¿no? Que entonces, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Otros 10 minutos faltan? 10 minutos. Entonces, tenemos 10 minutos. Vamos a ver aquí lo que eu tinha para falar, porque agora já ni estamos falando. Sí. Cuidado con la bentonita. Tem que ter cuidado con la bentonita, ¿no? Cuando você vai fazer un esmalte, por exemplo, agora vamos a falar una generalidad, brancos, ¿no? Traten de escolher alguna base de esmalte que no sedimente, ¿no? Que no sedimente, porque las bentonitas son bastante ruins. Aquí no tienen, aquí ni en Argentina, porque hallo que esas bentonitas son vendidas para alguien que no sé quién, las sudafricanas, que son brancas, bentonitas ótimas, que esas serían ótimas para hacer porcelanas, para masas, ¿no? Mas aquí en Argentina tenemos bentonitas cinzas, de colores así. Esas bentonitas sirven para dar, entonces falei, para el blanco tratar de no colocar bentonita, hacer una base que no sedimente, ¿ok? Cuando sean utilizadas para otros colores, coloquen, no tienen problema, ¿no? Máximo 2%. Pueden colocar tranquilo, ¿no? Ahora, la bentonita, si ustedes hacen el esmalte y utilizan el mismo día, no acontece nada. Demora 3 días en activarse, hincharse. ¿Está bom? Eso, pregunta. 2 minutos. 2 minutos. Entonces la bentonita, ustedes precisan de ese tiempo, de que ella se active. Entonces, gente, yo no sé si hay preguntas ahora para seguir. Ahora no hay preguntas. Entonces, ustedes anoten y mañana la gente responde. Hoy tuvimos paradas ahí. Mañana respondo las preguntas que ustedes me hacen, ¿ok? Y seguimos hablando de esmaltes. Abrazo grande. Mañana 6 da tarde.